A paz do Senhor Jesus, vamos chamar de um dia do nosso devocional. Está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Nós vamos ver Paulo aqui, desde o capítulo 1, nós vamos ver Paulo combatendo, contra toda heresia, contra toda palavra contrária, tudo que vinha realmente acontecendo ali na igreja de Colossos. Nós vamos ver Paulo, nesse início desse capítulo 2, já falando com os irmãos, dizendo: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então aqui nós vamos ver que Paulo ele está falando sobre a cidade de Laodiceia, que estava localizada a alguns quilômetros a noroeste de Colossos. Como a igreja em Colossos, a igreja de Laodiceia foi provavelmente fundada por um dos convertidos por intermédio da pregação de Paulo, enquanto o apóstolo estava hospedado em Éfeso. A cidade era um rico centro comercial. Porém, mais tarde, Cristo criticaria os crentes de Laodiceia por demonstrarem um compromisso morno. O fato de Paulo desejar que esta carta fosse passada para a igreja de Laodiceia indica que algum falso ensino também tivesse sido divulgado naquela igreja. Então, Paulo ele estava contando com os fortes laços do amor cristão para unir as igrejas na luta contra essas heresias e para que os cristãos se encorajassem mutuamente a permanecer fiéis ao plano de Deus, que é a salvação em Cristo. Então, nossas igrejas, elas devem ser comunidades encorajadoras, e unidas, comprometidas com a realização da obra de Cristo. As oportunidades que o inimigo encontrar, ele vai tentar realmente criar e colocar falsos ensinos, mentiras, enganos, no meio da igreja, fazendo com que o povo venha estar até se desviando daquilo que é a verdade, daquilo que está na palavra do Senhor. Por isso, a palavra de Deus ela deve ser pregada, explanada, ensinada, de acordo com aquilo que está nas Escrituras, daquilo que o Espírito Santo de Deus ele vai esclarecendo, ele vai revelando a sua igreja. No versículo 2 diz: Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, seja unido pelo amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo, porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então ele diz no versículo 4, digo isso para que ninguém se engane com discurso persuasivo. O problema que Paulo estava combatendo na igreja de Colossos era semelhante ao gnosticismo. Esse termo vem do grego, quer dizer conhecimento. Então essa heresia, esse ensino contrário à doutrina bíblica, minava o cristianismo de várias maneiras básicas. Uma delas era que insistia que um conhecimento secreto importante estava escondido da maioria dos crentes. Paulo, porém, disse que Cristo fornece todo o conhecimento de que precisamos. O segundo é que ensinava que o corpo era maligno. Paulo se opôs a isso, dizendo que o próprio Deus viveu em um corpo. Isto é, ele estava
encarnado era o próprio Senhor Jesus Cristo. Outra teoria mentirosa era que ele dizia que eles argumentavam que Cristo só parecia ser humano, mas não era. Paulo insistiu que Jesus era completamente humano e completamente Deus. Então, o gnosticismo ele se tornou atraente no segundo século. Até mesmo nos dias de Paulo, essas ideias pareciam atraentes para muitos. E a exposição de tais ensinos poderia facilmente seduzir uma igreja que não conhecesse bem a doutrina cristã. Hoje, nós vamos observar que ensino semelhante ainda trazem problemas significativos para muitas igrejas, para muitos na igreja. Então, combatemos as heresias e nos tornamos completamente familiarizados com a palavra de Deus por meio do estudo particular e do ensino sadio da Bíblia Sagrada. Então, a forma de combater toda heresia, de combater a mentira e o engano, está em estudarmos a palavra de Deus. Isso no particular, estudar no ensino bíblico, ouvir a palavra do Senhor, para que não venhamos cair nessas heresias. Ensino totalmente contrário à doutrina bíblica estava sendo ensinado naquela época. Nós vamos observar que, à medida que o tempo vai passando, a estratégia do inimigo ela não mudou. Ele continua introduzindo falsos ensinos, certas, para poder afastar o povo de Deus, para criar divisão. Quantas pessoas hoje estão pararam o seu ministério? Quantas pessoas hoje deram ouvido a teologias de demônios, deram ouvido a ensinos mentirosos que hoje não querem saber mais, já não querem saber do Senhor, não quer saber nem mais se dedicar à obra do Senhor. Quantas pessoas que depois de ter se aprofundado em um estudo enganoso, mentiroso, se afastou da igreja, saiu da presença do Senhor. Então, Paulo ele está aqui combatendo tudo isso, falando a respeito dessa mentira, desse ensino mentiroso que estava contaminando até a igreja de Laodiceia. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, nós vamos ver que a palavra do Senhor ela vai falar nessa sétima carta à igreja de Laodiceia. O Senhor ele fala à igreja, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é fria nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos observar aqui que uma igreja que estava morna, uma igreja que estava, não era nem quente nem fria, uma igreja que estava realmente oscilando, já estavam acomodada e introduzida dentro dos ensinos humano, dentro dos ensinos do conhecimento humano, da filosofia humana, a ponto de estar morna. Ele diz no versículo 17: como dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todo aquele quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Então, o próprio Senhor Jesus dizendo para a Laodiceia se arrepender. O próprio Senhor expondo aqui que eles diziam que eram ricos, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então, o conhecimento errôneo, o que os ensina errôneo, estavam fazendo com que eles achassem que não precisasse mais do Senhor. Muitas pessoas hoje estão com esses ensinos que acham que não precisa mais congregar,
não precisa mais estar tão envolvido, porque os tempos são outros, não precisa se envolver nas coisas do reino do Senhor, não querem mais trabalhar na igreja, não querem mais, né, ser obreiros, ser pastores. Então, nós observamos que esse ensino que hoje tem introduzido é para tirar a comunhão do povo, para que o povo venha se afastar, para que ninguém compareça mais, né, nos cultos, nos momentos de comunhão, nos momentos onde a igreja se reúne num só propósito, ali vivendo em comunidade. Então, vamos observar que o Senhor chama, o Senhor fala para essas pessoas: se arrependa, né? Ele castiga, ele repreende e castiga todo aquele que ele ama. Ele diz: pois zeloso e arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Então o Senhor, ele bate a porta, o Senhor não arromba a porta. Talvez nesse dia ele esteja batendo a porta do teu coração com essa palavra, né, para que você venha se levantar, se reerguer e avançar nessa caminhada, não parando. Ele vai dizer: eu que estou à porta, eu bato. Se alguém abrir, ele entra. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que privilégio é abrir a porta da nossa casa para o Senhor entrar. Que privilégio nós temos de, que alegria é o Senhor bater a porta e nós atendermos, falei, convidei e deixarmos ele entrar e cearmos com ele. Então, o Senhor disse: nesse dia ele bate a porta. Ele diz no versículo 22: aquele ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você venha dar ouvido à poderosa palavra do Senhor. No Senhor está escondido todos os tesouros, como Paulo diz aqui, da sabedoria e do conhecimento. Então, não precisa se deixar levar por um outro conhecimento, por um outro ensino, a não ser aquele que vem através de Cristo Jesus. Aquele que o Senhor realmente revelou. Nele estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então, quanto mais nos aprofundamos, nos relacionamos com o Senhor, mais vamos ter dele a sabedoria e o conhecimento, que excede todo entendimento. Mais que os filósofos daquela época, que estudavam, que diziam ter o conhecimento, mas na realidade quem tinha o conhecimento dos mistérios, que tinha sabedoria e conhecimento, tinha essas revelações, era aquele que estava em Cristo Jesus. Esse foi a maior revelação, essa foi a maior, foi a maior fonte de sabedoria e de poder. No versículo 4 diz: digo isso para que ninguém vos engane com um discurso persuasivo. A pessoa sai enganada à medida que a pessoa não se achega ao Senhor, não busca conhecimento da palavra, vai sendo enganada, vai sendo persuadido, vai sendo a cada dia iludido e acaba se levando. E muitos são discursos persuasivos. Pessoas muitas das vezes são pessoas que ministram de uma maneira que, se deixar, acaba enganando até aqueles, como a palavra diz, até os escolhidos. Eles poderiam, se eles não vigiarem, seriam enganados. Ele diz no versículo 5: porque embora estejais fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm. Paulo está dizendo: eu não estou presente, mas eu estou com vocês em espírito, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele revelava muitas coisas que não se chegava, que ninguém, que as pessoas nem comunicavam a Paulo, mas através da oração, através do Espírito Santo. O Senhor dava a revelação a Paulo e Paulo escrevia as cartas. Paulo escrevia essas cartas, chegavam lá, como se hoje, nós estamos aqui falando da palavra do Senhor Jesus. Eu não sei o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, não sei que situação você vive, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E ele pode revelar e colocar nos meus lábios essa palavra para tocar o teu coração, para alcançar você, para tirar você desse comodismo, para tirar você dessa vida muitas das vezes errônea,
né? Para te unir realmente, você entender que você precisa estar unido no corpo de Cristo, então, o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso saber, mas daquilo que a gente tem falado e tem ensinado ao longo desse tempo, nos devocionais, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus, ele tem falado. E tem esclarecido muitas das vezes, e quem está ouvindo está tendo um maior entendimento, até mesmo do que aquele que está falando, porque é o Espírito Santo. Ele diz: estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra, né? Esforce a cada dia, né? Seja fortalecido pelo Senhor, né? Seja unido em amor, né? Para que possamos alcançar a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer, né, os mistérios de Deus, se envolva de lugar o Espírito Santo de Deus. Nesse dia, o Senhor fale mais e mais no teu coração. Você fique com essa palavra.